Mário, bom, está em todos os portais, a notícia é pública. Hoje termina a sessão temporária para a dupla Flamengo e Fluminense. Eu te pergunto, a tendência por tudo aquilo que é publicado é que é de uma renovação. Do outro lado, o Vasco, que quer apresentar uma proposta e aparentemente não terá essa oportunidade, promete nos bastidores continuar a sua batalha judicial para cada vez que quiser jogar no Maracanã, ir à justiça, e ele tem vencido essas batalhas, tem conseguido jogar, como foi o caso de domingo. Qual é a posição do Fluminense, se ela for a mesma do Flamengo, você conta pra gente, com relação a essa situação, a essa renovação do termo e o Vasco de fora da gestão do Maracanã? Pois é, que primeiramente é importante a gente deixar muito claro, né? Que nem Flamengo e nem Fluminense, né, que estão juntos na gestão do Maracanã já há alguns anos, jamais foram contra que tanto Vasco ou Botafogo utilizassem o estádio. O que acontece é que Flamengo e Fluminense são os gestores do estádio, possuem compromissos com o estádio, compromissos com a manutenção do estádio, compromissos financeiros, compromissos de melhor estrutura. Foram investidos mais de 100 milhões de reais nos últimos anos. E o que se nota, o que a gente nota, é que a partir do momento em que o Vasco foi assumido por uma empresa de private equity, que, enfim, não é muito atento a esse assunto, são empresas que compram empresas quebradas, né? São fundos que compram empresas quebradas para tentar reestruturar e vender mais à frente. A partir do momento em que o Vasco vira uma SAF e passa a ser gerido por uma empresa de private equity, o Vasco passa a ter o interesse do Maracanã diferente do que ele teve nos últimos anos, né? Por exemplo, se a gente se lembrar, num passado não tão distante, o Vasco fez uma escolha para jogar todas as fases da Libertadores de 98, inclusive a final, no estádio São Januário. O Vasco, no ano 2000, jogou a final do Campeonato Brasileiro com São Caetano e São Januário, que quase se tornou uma tragédia. Enfim, fazendo só essa pontuação histórica, para lembrar vocês que em 2013, quando o Maracanã foi entregue à gestão de Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, na época, declinaram, não quiseram o Maracanã porque alegaram um ter São Januário e outro mandar os seus jogos no Engenhão. Mesmo assim, ao longo desses anos todos, tanto Vasco quanto Botafogo jogaram no Maracanã, desde que cumprissem, obviamente, o cronograma, que se deve especialmente à manutenção do campo de jogo. Então, assim, algumas coisas para vocês talvez não se lembrem, mas Flamengo e Fluminense fazem uma gestão compartilhada. Existe uma equipe que toca o estádio. Flamengo e Fluminense, por exemplo, no ano passado, deixaram de jogar alguns jogos no Maracanã para a manutenção do gramado. Vou recordar a vocês todos aí, e tanto contra o Milionários da Colômbia quanto o Olímpia do Paraguai, na pré-Libertadores do ano passado, o Fluminense teve que jogar em outros estádios que não o Maracanã, mesmo sendo gestor do Maracanã, para poder fazer a manutenção do gramado. O Flamengo impediu a já frequente festa de final de ano do Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, no final de 2021, justamente para que o gramado ficasse preservado para o início de 2022. Portanto, Flamengo e Fluminense, por vezes, deixam de jogar no Maracanã para a preservação do gramado. E todas as últimas vezes que o Vasco foi à Justiça, pediu para jogar no Maracanã, discutindo o cronograma, repito, porque Flamengo e Fluminense jamais se puseram ao Vasco jogar no Maracanã desde que cumprido o cronograma do estádio. Só para você ter uma ideia, recentemente nós fizemos um investimento de 4 milhões de reais no gramado. O gramado passou a ser um gramado híbrido, né, que a gente chama. Compramos uma máquina também que faz a manutenção do gramado, especialmente no período de inverno. Então, essa falácia que a gente não deixa jogar um dia depois o outro, mas a gente às vezes joga, a gente só jogou nos últimos 10 meses, uma vez, um dia após o outro. Flamengo e Fluminense só jogaram uma vez, um dia após o outro, nos últimos 10 meses, que foi em razão da tabela da Libertadores, que a gente não possui controle. E a outra única vez que se jogou nos últimos 10 meses, um dia após o outro, foi o Vasco ganhando na Justiça de jogar e destruindo o gramado, como aconteceu no último domingo. E vou dizer mais a você, as pessoas esquecem que o Engenhão também é um equipamento público.
da Prefeitura do Rio de Janeiro, e que hoje é controlado pelo Botafogo. O Botafogo, que também é uma SAF, acabou de trocar o gramado do Engenhão de grama natural para grama sintética, que Flamengo e Fluminense, por exemplo, são contra. Flamengo e Fluminense são contra a instalação de um gramado sintético no Maracanã, porque eu não sei se vocês sabem, nenhuma grande liga do mundo, em nenhuma grande liga do mundo, inclusive na Copa do Mundo, é permitido gramado sintético, tá? Mas no Brasil agora está virando moda, porque querem transformar as arenas em arenas de shows, que é justamente o que visa o fundo que hoje é detentor das cotas principais do Vasco da Gama. Ou seja, é curioso, né, que o dono do fundo ele não vem ver nenhum jogo do Vasco. Ele só vem ver o jogo do Vasco na semana em que está para renovar a TPU. Ou seja, me parece que o interesse do fundo é maior no Maracanã do que no Vasco. Assim, o interesse em ter o Maracanã a qualquer custo, para depois transformar o Maracanã numa arena de shows, ao invés de ser um estádio tipicamente de futebol, e é por isso que o complexo do Maracanã, não sei se vocês sabem, a gente tem que fazer a manutenção do Maracanãzinho também, que é justamente para que se possa usar o Maracanãzinho para outros eventos, preservar o gramado do Maracanã, é o estádio mais famoso do mundo, preservar a grama, preservar a manutenção do gramado. Enfim, é muito curioso que as pessoas se esqueçam que o Fluminense jogou 2 fases de Libertadores ano passado, um jogo em São Januário e outro no Engenhão, para preservar o gramado onde o Fluminense faz a gestão. Mas um clube que não faz a gestão do estádio, que não investe absolutamente no estádio, e aqui eu vou te dar um outro ponto curioso. No ano passado nós tivemos um encontro coincidente até na CBF, num sorteio de Copa do Brasil, eu, o presidente Landim e o Osório do Vasco. Nós ofertamos a eles, naquele momento, uma data de Vasco e Guarani, um jogo quarta-feira à noite que o Vasco estava na Série B. Nós ofertamos essa data, temos essa data para vocês jogarem. A resposta do Osório para nós foi: muito obrigado, mas este não é um jogo maracanizável. E eu perguntei a ele o que seria um jogo maracanizável. E ele disse para mim: o jogo que a gente sabe que não vai ter prejuízo. Quando eu então o perguntei, eu falei: pô, Osório, curioso, né? Então você quer jogar os jogos que você acha que vão ser deficitários em São Januário, porque aí você teoricamente não tem prejuízo, e no jogo que você chama de maracanizável, você quer jogar no Maracanã. Mas nós, Flamengo e Fluminense, investimos no estádio durante todo o ano. Aliás, há muitos anos a gente investe no estádio, foram investidos mais de 100 milhões de reais na recuperação do estádio. A gente investe no estádio, joga no estádio com chuva, com sol, jogos do campeonato estadual durante a semana que são deficitários. A gente passa por todas as agruras para manter o estádio. Mas quando você acha que é um jogo maracanizável, você vai lá, entra na justiça e exerce o direito de jogar. Mas o jogo que você acha que você não vai ter lucro, você joga em São Januário, porque o Rio de Janeiro é um estado com 4 clubes grandes, né? E apenas 3 estádios que comportam jogos de maior porte: Maracanã, São Januário e o Newton Santos, no Engenhão. O que eu estou te dizendo se comprova essa semana. O Vasco entra com a liminar, joga contra o Palmeiras, destrói o gramado, mas na segunda-feira próxima contra o Bahia ele informa para a CBF que quer mandar o jogo São Januário. Porque um jogo segunda-feira à noite, teoricamente com menos público, não é maracanizável. Então ele joga no Maracanã quando ele acha que é maracanizável e quando ele acha que não é, ele joga no estádio dele. E nitidamente o movimento é um movimento que o Vasco, antes de querer assim muito Maracanã, o Vasco anunciou uma reforma em São Januário para aumentar a capacidade do estádio para 40, 45 mil pessoas, o que já demonstra que ele vai passar a jogar todos os jogos lá a partir do momento que ele tiver o estádio reformado. E aí ele vai fazer o quê? Vai largar o Maracanã e talvez o fundo de investimento use o Maracanã para shows. O que nós ofertamos tanto a Vasco quanto ao Botafogo? Que, obviamente, com todo bom senso, respeitando o cronograma do estádio, quando o estádio tiver em condições de receber os jogos, e aí eu vou te fazer uma outra colocação. Há cerca de 1 ano e meio atrás, quando o Vasco ainda não havia sido comprado por um fundo de private equity, eu almocei com o presidente Jorge Salgado, que é uma grande figura, que eu me dou muito bem, e lá naquele momento disse a ele o seguinte: olha, por que a gente não tenta chegar num acordo de já deixar entre 10 a 12 datas disponíveis para o Vasco ao longo do ano, obviamente avaliando a tabela, que você pode perceber, Rizé, que a própria CBF, quando monta o Campeonato Brasileiro, ela sabe que o Vasco tem o estádio dela, o Botafogo utiliza um equipamento público que é o Engenhão, e Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã. Nenhum estádio do mundo tem a quantidade de jogos que o Maracanã tem, por isso que os gramados são ótimos, né? Então, já divide para 2 clubes. A CBF sempre bota Flamengo e Fluminense nas rodadas, um dentro e um fora, justamente por saber dos problemas de destruição do gramado quando se joga
seguido. Então, assim, nitidamente, o Vasco simula um endurecimento da nossa parte, dizendo, eles endurecem, por isso que eu vou à justiça. Esse endurecimento não existe, existe um posicionamento técnico. Repito, que Flamengo e Fluminense já saíram algumas vezes. No meio do Campeonato Brasileiro ano passado, nós saímos novamente contra o Atlético Paranaense para jogar em Volta Redonda, porque nós tivemos que reformar o gramado novamente. Imagine você que naquele momento o Fluminense disputava o topo da tabela. Nós deixamos de ter um público de 40, 50 mil naquele jogo para jogar em Volta Redonda, justamente para não destruir o gramado. E agora o gramado está destruído depois de 2 jogos seguidos no final de semana. O Flamengo nitidamente vai ter um prejuízo durante a semana, vai jogar num gramado ruim. O Fluminense não joga essa semana, nós estamos aqui em Belém, vamos jogar depois em Fortaleza, mas o Flamengo vai jogar nitidamente com um gramado ruim, tanto no meio da semana quanto no final de semana, e o Fluminense contra o River na terça-feira jogará certamente num gramado totalmente destruído por falta de respeito do Vasco aos critérios técnicos. Mas reforçando, nunca houve nenhum tipo de intransigência no sentido de não flexibilizar para Vasco e para Botafogo, mas desde que se lembrem que o Engenhão também deveria ser flexibilizado e também deveríamos ser ouvidos se um dos grandes estádios do Rio de Janeiro deveria ter ou não um gramado sintético. Para encerrar e devolver aí a palavra a vocês, no ano passado, quando eu aluguei São Januário para jogar o jogo contra o Milionários, eu aluguei para jogar Fluminense e Milionários e depois o Fluminense e Olímpia, caso a gente passasse pelo Milionários. Após o jogo do Milionários, o presidente Jorge Salgado me ligou dizendo o seguinte: poxa, eu queria muito que você tirasse o segundo jogo de São Januário, porque eu estou recebendo muita pressão da torcida porque não quer que o Fluminense jogue lá. Eu tirei o jogo de São Januário a pedido do Vasco, depois de já ter pago os 2 jogos, tive que levar o jogo para o Engenhão, o Botafogo me cobrou na época um aluguel caríssimo, e a gente teve que jogar lá. Então, assim, nós jogamos 2 jogos de Copa Libertadores fora do Maracanã, porque nós, gestores do estádio, junto com o Flamengo, entendíamos que naquele momento seria prejudicial, porque havia ocorrido uma troca de gramado no início do ano e que a gente destruiria o gramado para o resto do ano todo. Então, assim, é lamentável que isso esteja sendo usado de maneira, na minha modestíssima opinião, de maneira leviana, forçando um suposto endurecimento clubístico, nada tem a ver com isso, de Flamengo e Fluminense, para que o Vasco possa se beneficiar, mas eu vejo o interesse por trás disso tudo, que é nitidamente um fundo de private equity olhando o ativo Maracanã, não para jogos, porque eu duvido que se tiver o Vasco vai jogar todos os jogos lá e vai deixar de usar São Januário, senão não teria sentido ele fazer uma obra em São Januário para reforma, e depois nós possivelmente vamos ter o Maracanã, quem sabe, sem nenhuma crítica, para a gente ver Holiday on Ice. Ô Mário, eu não vou falar pelo lado do Vasco, não cabe a mim falar pelo lado do Vasco. Faço um convite aqui que se o Vasco quiser se manifestar publicamente no programa, as portas estão sempre abertas, não só ao Vasco, mas a qualquer clube do Brasil. Então, vou deixar que se o Vasco quiser se manifestar pelo lado dele, que o Vasco nos procure e o Vasco tem os canais, as portas estão abertas. Vou te fazer uma pergunta que é o que me cabe como jornalista, que é buscar a informação do que vai acontecer daqui para frente. Por aquilo que a gente sabe, por aquilo que o próprio GE publica e o jornal o Globo também, a tendência é a renovação se dar novamente para a dupla Flamengo e Fluminense. E aí, como o próprio contrato dessa sessão estabelece, vocês não têm como impedir o Vasco de jogar lá e você disse que nem é interesse da dupla impedir. Então, a tendência é que a gente tenha a situação de hoje, que não é ideal, seguir assim, né? Então, vocês têm organograma de jogos que vocês consideram o ideal para a manutenção do gramado. O Vasco vai querer jogar ali naquele domingo que vocês acham que não é cabível para o gramado. O Vasco acredita que vai obter vitórias na justiça, como obteve agora. Então, eu te pergunto, qual a solução? O que você acha que vai acontecer? Quais os próximos passos, já que a tendência é o atual cenário se manter? Ô, Rizek, vai haver uma licitação, né, em algum momento. Flamengo e Fluminense vão participar dessa licitação juntos, porque já estão há muitos anos gerindo o estádio. A gente tem um compromisso firmado para isso. E se a gente vencer a licitação, e eu creio que a gente vai sair vitorioso não só pela experiência e pelas melhorias que a gente fez no estádio, como pela maneira de saber gerir o estádio, que o estádio, sem dúvida alguma, vocês que frequentam nos últimos anos, com todas as dificuldades, o estádio tem melhorado bastante, foram feitos muitos investimentos no Maracanã. Eu creio que o Vasco vai ter que respeitar o que ficar determinado na licitação e na gestão do estádio, que certamente vai constar uma cláusula que diz o que já existe hoje.
que os gestores do estádio definem um cronograma e que os outros clubes têm o direito de jogar, desde que respeitem os concessionários. Repito a você, eu estou usando o exemplo do Engenhão. O Engenhão é uma concessão pública ao Botafogo e a gente, quando quer jogar no Engenhão, solicita ao Botafogo. Recentemente, no Campeonato Carioca, a gente solicitou em algum momento e o Botafogo nos disse, desculpa, nós arrancamos o gramado, estamos botando o gramado sintético, você não pode jogar aqui. Nós fomos jogar em Volta Redonda. Então, assim, óbvio que a gente tem bom senso. E eu disse isso ao presidente Salgado na época, quando o Vasco ainda não havia sido vendido, eu disse isso ao presidente Salgado o seguinte, presidente, se a gente chegar numa reta final de Campeonato Brasileiro, da Série A, o Fluminense não tiver mais nenhuma perspectiva no campeonato em termos de título ou de classificação para a Libertadores, num futuro próximo, e obviamente o Vasco estiver disputando um jogo de grande relevância e requisitar a mesma coisa o Flamengo, obviamente por questões de bom senso, de segurança lá na frente, a gente vai flexibilizar, até porque nós somos homens de bom senso, tanto eu, quanto o presidente do Flamengo, quanto os profissionais que fazem a gestão do estádio. O que não pode acontecer, com todo respeito, é no ano em que, depois de gerir o estádio por muitos anos, Flamengo e Fluminense estejam disputando há 4 anos a final do Campeonato Estadual, estejam disputando o topo do Campeonato Brasileiro já há alguns anos, estejam disputando a Copa Libertadores todos os anos, estejam disputando as fases finais da Copa do Brasil a todos os anos, sejam os gestores do estádio, tenham investido 100 milhões e tenham que jogar num campo destroçado durante a semana próxima toda, porque uma decisão judicial, uma liminar, coloca um clube para jogar que, repito, fazendo aqui uma lembrança histórica, um clube que há 10 anos atrás disse que não queria o Maracanã. Ah, mas era um outro presidente, era outra diretoria. Ok, não, assim, não nos importa isso. O que nos importa é que falou naquele momento a instituição. De lá para cá, como eu disse a vocês, curiosamente, depois que o clube foi vendido para um fundo de private, começou a querer olhar o Maracanã como a coisa mais importante da vida do clube, quando, na verdade, a gente sabe que o clube priorizou todos os anos, inclusive para pressionar adversários, a jogar clássicos do São Januário. O Vasco, eu já como presidente do Fluminense, em 2019, enfrentei o Vasco às 11 horas da manhã num clássico São Januário, que o Vasco fez uma opção de jogar em São Januário, para poder fazer pressão, para fazer o seu caldeirão e etc. Então, assim, é muito importante que a gente faça essa pontuação histórica, porque se a gente ganhar a licitação lá na frente, o Vasco vai continuar certamente buscando a justiça, nós vamos continuar defendendo e, obviamente, eu creio que em algum momento a justiça vai ter uma decisão de bom senso de entender que se é uma concessão pública, a gente vai ter que ter no mínimo uma contrapartida, caso isso aconteça, porque é muito claro, como eu disse a vocês, que nós temos 3 estádios com capacidade de receber grandes jogos no Rio de Janeiro, Maracanã, Engenhão e São Januário, e é muito curioso que o Vasco só queira, por exemplo, jogar no Maracanã e não queira, por exemplo, mandar um jogo no Engenhão, como o Fluminense já fez e o próprio Flamengo já fez em momentos de recuperação do gramado do Maracanã. Ô Mário, então só para esclarecer, né, para não deixar dúvida ao nosso telespectador, o que está acontecendo nesse ano é uma renovação por parte do governo da cessão de uso e se espera uma licitação para que uma proposta seja feita pela dupla Fla-Flu, pelo Vasco, pelo time do Lino, que quer também mandar jogos no Maracanã, e aí a licitação seria aberta a todos. Só para a gente deixar claro para o nosso público, a situação hoje é essa, correto? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai participar de uma licitação, Flamengo e Fluminense em conjunto. Quem mais quiser participar, vai participar. O Vasco diz que vai participar de maneira isolada junto com uma empresa, como eu disse a vocês. E eu acho curioso, né? A entrevista do investidor do Vasco no final de semana foi muito curiosa. Foi assim, a gente viu realmente que o gramado está muito destruído, mas nós temos uma empresa que sabe fazer. Pô, a gente está cuidando do gramado há um montão de tempo e agora ele vem, o gramado está ruim mesmo, a gente jogou aqui 2 jogos seguidos, aí destruiu. E agora a gente tem uma empresa lá nos Estados Unidos que sabe fazer. O que eu escrevi a uma pessoa essa semana, que, enfim, cuida dessa parte com a gente, foi o seguinte, eu queria ver se fosse o contrário, se o investidor brasileiro chegasse lá nos Estados Unidos e destruísse um patrimônio público americano, um gramado, e dissesse, olha, nós temos uma empresa lá no Brasil que sabe cuidar disso aqui. A gente veio destruir, mas a gente tem uma empresa lá no Brasil que sabe cuidar disso. Eu duvido que saísse de lá.